Eu ia perguntar isso já sobre o Simples, até porque em setembro de cada ano, geralmente, as empresas recebem lá a cartinha de exclusão do Simples Nacional, né? Porque é condição você estar com regularidade fiscal em dia para poder Optar pelo Simples. Optar pelo Simples Nacional, né? E aí, só que para efetuar esse tipo de transação que você está comentando, os tributos eles têm que estar em dívida ativa, correto? É legal explicar assim, ó, o tributo, ele pode estar na esfera da Receita Federal. Que a gente fala conta corrente, que é quando Isso, perfeito. você deve no mês anterior, ele vai para a conta corrente e fica devendo lá. Quando é declarado e não pago, ele fica na conta corrente. Isso. Agora, se você é autuado, se tem um auto de infração, ele vai para o contencioso. Se você impugnar, vai para o contencioso. Ou se não impugnar, em algum momento ele vai ser inscrito em dívida ativa. Tá. Né? Então, na Receita Federal, quando você quer negociar, você negocia com a Receita Federal. Quando o débito está lá naquele âmbito. Só que declarado e não pago, não existe nenhum programa vigente. Só existe para quando está no contencioso. Daí tem uma transação específica para o contencioso. Então, você está no conta corrente, você tem que esperar migrar para a Procuradoria para negociar com a Procuradoria. Porque daí tem sai da Receita, é inscrito em dívida ativa, e a Procuradoria tem a CDA, que a gente chama, que é certidão de dívida ativa, para executar e cobrar em juízo essa dívida. Daí você tem que começar a negociar com a Procuradoria, que hoje é bem mais aberta e tem bem mais possibilidades, e principalmente para tributo declarado e não pago, que no caso do Simples... Que é a grande maioria, né? Tributo declarado muito e não comum pago. no Simples isso acontecer, e a gente tem um grande problema, que é o limbo. Esse limbo, você fica sem regularidade fiscal, não consegue negociar em lugar nenhum, tem que esperar essa transição que demora, não tem um procedimento padrão, assim, você não tem previsibilidade nisso. Eles têm até 90 dias para escrever em dívida ativa, né? Mas eles É isso que eu ia perguntar, porque a data de inscrição em dívida ativa a gente observa que não tem um padrão, né? Eu não sei te dizer, porque assim, alguns contribuintes estão com débitos há pouco tempo e são inscritos em dívida ativa. Outros têm há um bom tempo e não estão inscritos em dívida ativa. Exatamente. A gente não entende essa lógica, assim, mas deve ser fluxo de cada região, não sei como que acontece. Tem, às vezes... contribuintes acionam o judiciário para tentar agilizar a inscrição ou até administrativamente fazem um pedido, que eu acho mais produtivo, não acionar o judiciário, mas administrativamente entrar lá na rede de contato deles e pedir essa inscrição, que depende mais da Receita do que da própria Procuradoria, esse envio, né, do débito. Mas eles ficam, assim, e é bem comum uma empresa ligar e falar: tô nesse limbo, o que eu faço? No caso do Simples, eu preciso renovar a minha opção, mas eu não tenho... Então, assim, não tem uma saída, porque o que acontece? Olha o problema. Você tem a inscrição, mesmo que você tenha inscrição em dívida ativa, os editais abertos, eles têm uma delimitação de data de inscrição em dívida ativa. E você tem que estar inscrito em dívida ativa no mínimo há 90 dias para poder ser inserido em algum edital. Então, você fica muito tempo, ou você vai pagar no parcelamento ordinário, sem desconto, enfim. E depois migrar, mas aí você tem que esperar, tem que contar com essa inscrição em dívida ativa, porque... Mas aí se tá parcelado, eles não inscrevem, né? Principalmente... Não, mas eu tô dizendo para fazer um ordinário na Procuradoria, né? Enquanto na você Procuradoria, não tem edital. Entendi. Na Receita não, que daí você parcela... Não escreve em dívida. A não ser que você faça aquilo só para continuar no Simples, depois deixa de pagar. Assim, né? Mas... É um mecanismo que você tem para lidar com isso, mas não tem uma saída. Eu fico muito curiosa, assim, para saber, até faz parte das nossas sugestões, assim, quando a gente tem essa integração com a Procuradoria e com os próprios auditores da Receita, a gente sempre trata desse tema, porque a gente cansa de cliente ligar perguntando, o que eu faço? Tá no limbo e eu preciso da regularidade Deveria fiscal. ser talvez alguma coisa meio que automática, né? Passou dos 90 dias e já inscreve em dívida, né? O Estado de São Paulo, ele é assim, ele é muito eficiente. Já deu a data ali, eles já pegam e já fazem a inscrição da dívida ativa. Perfeito.